Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui para mais uma gravação. Vamos falar hoje sobre os conceitos de cadeia de suprimentos. Então vamos entender o que é cadeia de suprimentos, quais são as suas dimensões, como é que a gente classifica os membros da cadeia de suprimentos, o que é dimensão horizontal, o que é dimensão vertical e as características de uma cadeia de suprimentos. Então, só relembrando qual é a origem da cadeia de suprimentos, né? Cadeia de suprimentos, esse conceito de gestão da cadeia de suprimentos, ou supply chain management, em inglês, para quem preferir, ele surgiu com a evolução da logística, né? A logística ela foi evoluindo, nós vimos lá no vídeo passado todos os conceitos da logística, e a empresa tinha um foco muito para dentro de si. Então, com a desverticalização das empresas, o que é desverticalização? A empresa ela deixa de fazer toda a cadeia de suprimentos. Ela começa a se concentrar no seu core business, né, na sua atividade principal, e as demais atividades ela utiliza de fornecedores. Ela terceiriza e faz parcerias com fornecedores. Então, a empresa ela vê a necessidade de ter uma gestão da tua cadeia de suprimentos, que esse relacionamento entre empresa e fornecedores passa a ser fundamental para o sucesso daquela empresa no mercado. A empresa não conseguia mais fazer tudo sozinha, ela dependia dos seus fornecedores. E aí daí surgem esses conceitos de gestão da cadeia de suprimentos. Qual é o objetivo? A empresa, para ela ter sucesso, para ela atingir lá e atender aos requisitos do cliente lá na ponta, ela precisa o quê? De uma cadeia de suprimentos alinhada, de modos que nada ocorra de errado para que chegue o produto em perfeitas condições ao cliente. Porque não adianta nada ela ter só o foco dentro da companhia, dentro da empresa fazer tudo certinho, se os seus fornecedores, os seus parceiros não fazerem isso. Porque, de certa maneira, o produto ou o serviço não chegará em perfeitas condições lá no consumidor. Então, falando um pouquinho do conceito de cadeia de suprimentos, assim como logística, existem diversos conceitos da cadeia de suprimentos. Cada um dos autores, eles conceituam de uma maneira. Eu vou apresentar um aqui para vocês, que é o conceito da Associação Americana de Produção e Controle de Estoques. Eu acho que é um conceito bem interessante que fala: são as funções dentro e fora da companhia que habilitam a cadeia de valor a fazer produtos e prover serviços ao consumidor. É o processo desde a matéria-prima inicial até o consumo final dos produtos acabados, conectando companhias fornecedoras e usuários de bens. Então, esse conceito dá visão bem clara do que é a gestão da cadeia de suprimentos, que são o quê? São as funções dentro e fora da companhia. Acaba com aquela ideia que eu preciso me preocupar só com o que está dentro da minha empresa. Não, o que está fora também é importante, eu preciso fazer uma gestão, porque vai, de certa maneira, interferir nas minhas atividades, no sucesso do meu produto. E um outro ponto importante que ele fala é desde lá da matéria-prima até o consumo final do produto. Então você vê, a cadeia de suprimentos, ela pega tudo isso, desde lá do início da matéria-prima, então do contato lá com os fornecedores, fazer essa gestão, até lá a ponta que é efetivamente a entrega da mercadoria. Ela tem um foco mais intra-company, que é dentro da companhia, ela se preocupa mais ali com as atividades de dentro da empresa. A cadeia de suprimentos não, ela tem um foco mais geral, ela começa a se preocupar com a intercompany, que é a relação entre a empresa, olhando também o que está fora da companhia. Então a cadeia de suprimentos, você consegue separar e classificar os diversos membros que compõem essa cadeia de suprimentos. Então, assim, imaginando uma cadeia de suprimentos de uma empresa de cerveja, por exemplo, a Ambev, você tem diversos elos, diversos agentes, diversos processos. O que é isso?
Cada atividade, cada processo é considerado um elo. Então, por exemplo, a Ambev é um elo que é a produção de cerveja, mas ela tem um outro elo que é a transportadora, a empresa que faz o transporte. Um outro elo são os bares que fazem as vendas. O outro elo da parte do fornecedor, aquele fornecedor que fornece a cevada, o outro que fornece a embalagem, o outro que fornece o vidro. Tudo isso são elos. E aí esses elos, esses membros da cadeia, você consegue classificar de três maneiras: membros primários diretos, membros primários indiretos e membros de suporte. Como é que a gente classifica cada um deles? O que é isso? Membros primários diretos são os quê? São os que realizam atividades diretamente sobre a matéria-prima, componentes e produtos finais, alterando sua forma, natureza ou localização. Então, qualquer agente que haja dessa maneira é considerado um membro direto. Então, é importante, uma coisa que confunde muito. Transportadora é membro direto? Sim, porque de acordo com o conceito ela está alterando a localização. Então, uma vez que ela altera a localização, certamente ela é considerada membro direto. Alguns exemplos, outros são fabricantes, fornecedores de peças, esses são considerados também membros primários diretos. Os membros primários indiretos são os membros que agregam valor ao produto final, mas sem atuar diretamente sobre o fluxo de materiais, desde a matéria-prima até o consumidor final. Então ele agrega valor, mas não atua diretamente como o membro direto. Então seriam exemplos o quê? A empresa de marketing de produto, uma empresa terceirizada que você tenha contratada para fazer um marketing no produto, ou uma empresa que faz toda aquela questão financeira de contabilidade, também é considerada um elo primário indireto. Parte de comercialização, enfim, caso você contrate uma outra empresa de comercialização do seu produto, também é considerado um membro primário indireto. Temos também os membros de suporte. Quem são os membros de suporte? São as empresas que fornecem recursos, conhecimentos, ativos, entre outros, necessários ao funcionamento dos membros primários. Então, elas fornecem esses recursos para o funcionamento dos membros primários. Então, alguns exemplos seriam consultoria de treinamento, bancos também, que fornecem os recursos financeiros, também seriam alguns exemplos de membros de suporte. Então, assim, a gente finalizou a classificação dos membros. Então, vimos que eles podem ser classificados em membros diretos, indiretos e de suporte. A outra análise é em relação à dimensão da cadeia de suprimentos. De acordo com o tamanho e as características da cadeia de suprimentos, a gente consegue classificar de acordo com as dimensões. Existem duas dimensões, a dimensão horizontal, a dimensão vertical, e também uma outra ótica que a gente precisa avaliar da cadeia de suprimentos em relação ao poder relativo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso. Então, primeiro sobre a dimensão horizontal. A dimensão horizontal ela refere-se à quantidade de níveis, elos, envolvidos na transformação desde a matéria-prima até o produto acabado. Em síntese, ela representa o comprimento da cadeia. Então, a dimensão horizontal, ela avalia o quê? Quantos elos eu tenho na minha cadeia de suprimentos. Quantos processos eu tenho ali envolvidos na minha cadeia de suprimentos. Então, a gente consegue deduzir que o quê? Uma cadeia de suprimentos muito grande, muito longa, com muitos elos, ela tende a ser o quê? Mais difícil de se gerenciar. É uma cadeia mais complexa. Por quê? Porque você vai ter que gerenciar uma quantidade maior de relacionamentos da sua empresa com os diferentes elos, com os diferentes fornecedores. Então, logicamente, é mais complexo você gerenciar. Vamos a um exemplo. É muito mais fácil você se relacionar com 2, 3 elos
do que você se relacionar com 10. É muito difícil você fazer essa integração, fazer esse planejamento conjunto. Então, assim, a dimensão horizontal, teoricamente, quanto menos elos, melhor, porque mais fácil vai ser o seu gerenciamento. A outra análise é em relação à dimensão vertical. A dimensão vertical é o quê? Ela refere-se à quantidade de empresas envolvidas em cada elo daquela cadeia de suprimentos. Então, por exemplo, voltando ao nosso exemplo lá da cerveja, imaginamos a Ambev, ela tem lá um elo de transporte. Quando ela tem um elo lá de transporte, quantas são as empresas transportadoras aptas a prestar aquele serviço? 2, 1, 3, 10? Então, a dimensão vertical ela analisa isso, que é o que? A quantidade de empresas envolvidas em cada um dos níveis, em cada um dos elos da cadeia de suprimentos. A gente costuma dizer, né, na linguagem, que é a largura da cadeia de suprimentos. É o que o pessoal costuma usar esse conceito de largura. Então vamos pensar juntos. Quanto maior for a minha quantidade de fornecedores, então quanto for maior for a minha dimensão vertical, teoricamente melhor será para a minha empresa, correto? Porque quanto maior for a quantidade de empresas disponíveis para me prestar um serviço, melhor será, porque eu vou conseguir negociar com aquela empresa, eu vou ter um maior poder de barganha na negociação. Então eu vou conseguir ter um leque maior de empresas para negociar aí questões relacionadas a preço, prazo, qualidade, condições de pagamentos, tudo isso. Então quanto maior for a minha dimensão vertical, melhor, porque mais fácil vai ser a minha negociação. Um outro ponto importante é o conceito da dimensão vertical. Outra preocupação que devemos ter dentro da dimensão vertical é o quê? Em relação ao grau de competição entre essas empresas. Que imaginemos numa situação. Eu tenho 5 empresas, 6 empresas disponíveis para prestar aquele serviço. Mas assim, será que essas empresas competem entre si? Existe um grau de competição entre elas? Porque se não houver, imaginemos que essas empresas pratiquem o cartel, que é a combinação de preços e não há concorrência. O que adianta ter 6 empresas? Não vai adiantar. Eu não vou ter esse poder de barganha desejado. Então, assim, um outro ponto importante é ver e avaliar esse grau de competição entre essas empresas. Porque não adianta você só olhar a quantidade de empresas e falar, tem 6, 7, tá ótimo, se você não olhar esse grau de competição, porque esses 6, 7 pode ser ilusório. O outro ponto também importante é você ver o grau de fidelidade dessas empresas. Que, por exemplo, você tem 5, 6 empresas, mas qual é o grau de fidelidade daquelas empresas em relação a você? De repente tem aquela empresa, mas ela já tem um contrato de exclusivo com uma outra empresa, com seu concorrente. Então, consequentemente, não há possibilidade de fornecer. Então é importante você avaliar também qual é o grau de fidelidade daquela empresa. E por último, a última avaliação é em relação ao poder relativo. O que é o poder relativo? Ele refere-se às relações de poder dentro da cadeia de suprimentos, procurando identificar os pesos relativos entre os elos, ou seja, quais níveis têm um maior poder de influência perante os demais, perante o comportamento da cadeia de suprimentos. Então o que é isso? Dentro de uma cadeia de suprimentos, existem elos mais fortes, como a gente diz, elos com maior poder de influência, maior poder relativo, que consequentemente eles acabam ditando determinadas práticas dentro da cadeia de suprimentos. O que é isso? Vou dar um exemplo. Imaginemos a cadeia de suprimentos da Petrobras.
existem diversos fornecedores. A Petrobras é uma empresa enorme. Então, imaginando uma situação na qual a Petrobras estabeleça um pré-requisito para fornecimento, ela tem um poder tão grande que ela consegue modificar e ditar, fazer com que as empresas fornecedoras se adequem a essa realidade. Digamos que ela fale, não, agora para fornecer todas as empresas têm que ter ISO 9001, um exemplo, que é a certificação de qualidade. Então ela tem um poder grande que ela vai fazer com que essa cadeia se transforme e as empresas busquem essa certificação. Diferentemente de uma outra empresa menor, chegue e fale para a Petrobras, eu só vou te fornecer se você tiver uma ISO 14000, por exemplo. A Petrobras vai chegar, não, tudo bem, você não quer, tem outras empresas que queiram. Então, assim, esse poder relativo é isso, é o poder que um determinado elo tem de influenciar os demais. Isso é muito comum também quando você tem um elo que é exclusivo, você só tem uma empresa que presta aquele serviço. Então, de certa maneira, aquela empresa tem um grande poder relativo, você fica ali sem grandes poder de barganha, de negociação, então ela acaba influenciando. Um exemplo da prestadora de serviço de energia elétrica, prestadora, por exemplo, a Light, enfim, só tem ela. Então nós, consumidores residenciados, acabamos ficando na mão dela. Ela tem um grande poder relativo, ela que define. Não, o prazo para religar a luz é de 24, 12 horas. A gente não consegue muito influenciar isso. Ela tem um poder relativo muito grande. Bom, então assim a gente encerra o nosso vídeo sobre gestão da cadeia de suprimentos. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso vídeo, comente, nos siga lá na página Logística Descomplicada. Então é isso, pessoal. Até mais. Abraços.